Relacionamentos amorosos podem se tornar um grande desafio quando não temos clareza sobre nossos valores e sobre a forma como nos posicionamos. Uma das maiores dúvidas das mulheres é: como saber se ele realmente está interessado? E quais são os sinais positivos e os sinais de alerta? No episódio de hoje, vamos conversar com Daniel Duarte para aprofundar esse tema e entender como podemos avançar rumo às relações de sucesso. Bem-vindo aqui ao podcast, Daniel. O Daniel esteve com a gente na última gravação sobre relacionamentos e ele já lançou o manual Anti-Papinho, que tem sido de muita utilidade para a mulherada. E a primeira pergunta é sobre isso, Daniel. Como a gente consegue perceber se o cara tá, e principalmente, assim, que às vezes confunde, se ele não está afim de uma mulher? Então, isso é um dos principais problemas, né? Porque o cara, no início, né? O cara que quer e o cara que não quer, os dois têm um comportamento muito parecido no início, que é, que é relacionamento, né? Interesse os dois têm. Mas ele só tem um interesse momentâneo ali, ele só quer conquistar a mulher, levar ela para cama e depois ir embora e partir para outra. E o outro, ele de fato está analisando se ele realmente vai construir algo junto. Os dois vão ter um comportamento muito parecido, que se confundem, que é a intensidade ali no início, que é até normal, né, de ambas as partes, né? No começo, quando é algo muito novo, você está conhecendo alguém, existe um entusiasmo das duas partes, né, no geral. E o cara, ele entende de uma forma até talvez inconsciente que ele precisa gerar aquela conexão. Então o cara intensifica muito. E o cara que está viciado na conquista ali, ele vai fazer isso de uma forma ali intencional, muitas vezes, às vezes nem é. Porque às vezes o cara tá viciado nessa conquista, nem sabe, né? Também ainda tem esse cara que a gente nem precisa entrar agora. Mas o cara que não tá afim, ele vai intensificar ao máximo para ele gerar a conexão ao máximo, conseguir o que ele quer e ir embora. E o cara que tá afim, ele também vai fazer isso porque ele quer conquistar aquela mulher o mais rápido possível. Então, assim, esses sinais por si só não são suficientes. O que a mulher precisa fazer? Ela precisa analisar com o tempo, né? Por isso que eu falo que eu ensino as mulheres elas analisarem essa frequência e esse comportamento com o tempo, porque o cara que não quer, ele não fica muito tempo ali, ainda mais se ela segurar ali a intensidade da entrega dela, em todos os sentidos. Se ela não entregar muito rápido, se ela não começar a agir como namorada com um cara que não é nada dela, que é o ficante, né? Infelizmente surgiu esse termo, esse cara vai desistir, ele tende a desistir, não vai querer continuar ali. Então, assim, a mulher, para identificar o cara que está realmente afim ou não, é dar um tempo para ver se esse cara vai manter a constância, a frequência e vai realmente pedir ela em namoro. Porque o cara que quer, pede rápido. Um mês e meio ali, ele vai querer namorar com ela, pedir ela em namoro. Mas tu sabe que tu traz sempre esse teu conteúdo, Daniel, que, como eu comentei já contigo antes da gente começar a gravar, eu gosto bastante, acho bem interessante o modo que tu traz, é engraçado também. E é aquela questão que o óbvio precisa ser dito, né? Ao meu ver, ao longo de relações que eu já passei, acho que o cara, quando realmente está afim, ele age. É o que eu sempre falo para as minhas amigas, inclusive. Tipo, o cara que só fala e não faz nada, é muito difícil que ele realmente esteja comprometido. Ao meu ver, não está. Porque um homem, quando gosta de uma mulher, ele realmente tem ações com relação a isso. Mas tu traz uma questão que eu acho bem interessante, que é o quanto é importante já se posicionar desde o começo. O quanto deixa claro essa questão de que é um relacionamento sério, que é alguma coisa séria. Só que, ao mesmo tempo, eu me pergunto o quanto é delicada essa questão, o quanto a pessoa pode se sentir assustada, pressionada. Nossa, essa menina, mulher, enfim, está desesperada, quer namorar qualquer pessoa, mesmo que nem me conheça, né? Qual que é esse limite, qual que é esse sutil do tipo, sim, se impor, porém, não suando como um desespero de estar com alguém, mesmo que nem conheça aquela pessoa ainda. Então, isso eu também demorei para entender até começar a ensinar isso também, porque eu achava que tudo era uma coisa só. Até que eu conheci uma menina que se posicionou da forma que eu ensino a se posicionar. Parte do meu conteúdo veio de uma experiência prática também. E
é diferente, porque é a mesma coisa, mas é a forma que você fala. Tipo, uma mulher que é carente ali, desesperada, ela não vai dizer isso, ela vai estar agindo de uma forma muito realmente intensa. Essa é realmente a mulher intensa. Não é? Às vezes ela nem fala de relacionamento, ela tá querendo aquele cara. E o cara entende. A pessoa ela sente quando a outra ela tá querendo colocar alguém a qualquer custo ali naquela posição de namorado ou namorada. Tanto homem e mulher. A mulher também foge do cara que tá ali muito intenso, muito emocionado. Assim como o cara vai fugir também. Mas a mulher que se posiciona dizendo que quer um relacionamento e não projeta no cara, inclusive eu falo isso no manual, você vai dizer essa seguinte frase aqui do seu jeito. Muito provavelmente não vai ser nem com você. Eu sei o que eu estou buscando, eu quero um relacionamento porque eu projeto na minha vida, eu sei o que eu estou buscando, né? Vou preencher alguém com alguém esse lugar de relacionamento. Talvez não seja você. A gente está aqui analisando um ou outro. Eu falo para ela dizer isso, porque às vezes ela não vai conseguir falar da forma muito natural ainda, né? Então, ela dizer dessa forma, ela quebra um pouco a expectativa do cara. E o cara nunca ouviu isso. Mulher nenhuma fala isso pro cara. Fala, cara, eu tô buscando um relacionamento, talvez nem seja você, então fica tranquila. Mas assim, eu sei o que eu quero pra minha vida, eu sei o que eu quero construir. E é por isso que eu não quero perder meu tempo. Eu ensino uma mulher a falar desse jeito. Quando a mulher consegue falar com essa postura, ela não assusta o cara, ela vai assustar o cara que não quer nada. E não porque assustou, é porque ele entendeu que ali, pô, beleza, ela tá sendo bem honesta, não vou perder meu tempo aqui. Não vou querer iludir, ou não vou querer gastar minha energia ali fingindo que eu quero algo, mas não quero. O cara que consegue enganar, ele consegue enganar a mulher que não se posiciona, a mulher que deixa fluir as coisas ali e ela fica na expectativa. A mulher que se posiciona firme, ela afasta os caras errados, entendeu? E o cara certo vai admirar ela. É muito interessante isso que tu tá trazendo, Daniel, porque é o lugar da postura interna, né? E quando a gente tem uma postura interna sólida e a gente tem muita clareza sobre aquilo que é negociável e aquilo que é inegociável pra gente, e isso significa estar em verdade. Isso Isso aí. significa estar em verdade. E quando a gente está em verdade, a gente só aceita a verdade. E aqui eu acredito que, inclusive, essas frases, esses gatilhos que tu tá trazendo, enfim, essas instruções, faz com que a mulher se perceba, consiga projetar, né, no caso, através desse laríngeo, aquilo que precisa ser dito, e como ela tá muito em verdade, se o cara for o típico enrolão, sabe, aquele que fala e não faz, ou que Uhum. diz que vai resolver e não resolve, cara, a pessoa que ela emana a verdade, começa de dentro para fora, ela vai receber verdade, e se receber mentira, fica aquele apitando, bé, bé, bé. Então, Daniel, eu queria te pedir assim, né, se tu puder dizer uma frase, se possível, para que a gente pegue e entenda o que é, e também qual é o caminho dentro da mente dessa mulher, ou desse coração dessa mulher, ou desse sistema, que a gente é um sistema integrado, que tu sente como homem, que precisa ser muito ativado para que essa comunicação o flua, né? E não fique aquele lugar de eu tô te cobrando, como a Vicky falou, e eu tô carente, né? O que dentro de nós, mulheres, precisa ser ativado para que isso aconteça, além da verdade, né? Que esse é um ponto importante. Para você despertar no cara essa sensação de verdade, é isso? Isso. Entendi. Então, ela tem que realmente, como você disse, sentir isso, né? A mulher que. Tem muita mulher que ainda não tá. Ela não é inteira ainda, né? Como muitas pessoas até falam. Ela tá faltando alguma coisa nela. Então, ela não consegue, por mais que ela diga, eu quero um relacionamento sério, eu estou buscando um relacionamento sério, e às vezes até de forma intuitiva ela tenta fazer isso, né? Ela não passa a verdade. E aí o cara sente também. O cara fala, cara, aí realmente ela só tá dizendo isso porque ela tá tentando manter uma postura que ela ainda não tem. Às vezes ela quer, ela projeta sei lá, a forma ideal que ela gostaria de ser, mas ela ainda não sente verdade nela. Então ela fica se dizendo isso e dizendo pro cara, mas ela não passa a credibilidade. Então, assim, ela tem que realmente ter essa postura de eu sei o que eu busco para minha vida, assim, eu não quero perder meu tempo, eu não quero fazer você perder seu tempo. E dessa forma ela não tá cobrando o cara. Ela tá cobrando um cara quando ela tenta fazer o cara ser alguém ali que às vezes ele nem demonstrou ser. Ela tá começando a conhecer o cara e ela começa a cobrar uma postura dele assim, que eu quero, o homem ideal, ele é desse jeito aqui. Então eu tô esperando que você seja assim. E aí o cara ou não deu tempo, ou ele realmente não é. Então assim, ela tá projetando no cara, e realmente é uma mulher que tá tentando só colocar alguém naquela posição e tentar mudar o cara. Então assim,
O que ela precisa despertar nele é essa verdade. Ela, assim, ela de verdade acreditar naquilo que ela está buscando. E não porque ela está faltando alguma coisa nela, mas sim porque ela quer construir algo com alguém. Então, quando ela consegue fazer isso, ela faz de uma forma muito natural. Eu acho que esse ponto de ser natural eu vejo muito como necessário para construir relacionamentos mais legais também, né? Essa fluidez. Porque se a gente faz um personagem muito forte, a outra pessoa não vai gostar de verdade da gente. Então, tu até É. pode conquistar um relacionamento, mas depois, para manter, ao meu ver, acaba sendo mais complicado. Mas uma questão, assim, que eu fico pensando bastante quando tu coloca a tua caixinha, né, que eu também acho que tem um sutil muito forte, é quando, por exemplo, a mulher já está envolvida com o homem, já está ali saindo, já né, passou dos limites que às vezes, né, a gente sabe que seria bom dar uma segurada, Uhum. mas ela quer justamente voltar atrás. Ela quer se impor depois que já conhece que o cara já está enrolando. Como que funciona nessas situações? Porque ela já sinalizou uma coisa, né? Então o homem já conheceu ela de um jeito e daí, de repente, não. Ela quer se impor. Tem como reverter ou tu acha que daí já é um caso perdido mesmo? Cara, a grande maioria é caso perdido. Tem como reverter? Até tem, mas a grande maioria dos caras que essas mulheres se envolvem são os caras que justamente não queriam nada e também não viam elas dessa forma, porque justamente elas não se posicionaram no início, entendeu? Então, se o cara acostuma, eu fiz um vídeo, acho que postei ontem, né? O cara te trata da forma que você permite, o cara te trata da forma que você educa ele a te tratar. Se você não fala nada, se você deixa as coisas acontecerem, ele vai entendendo que você é aquilo ali, entendeu? Aí depois você quer mudar, o cara não quer, entendeu? Ele não se interessou mais pelaquela versão sua. Ele se interessou pelaquela versão que ele conheceu inicialmente, que era uma mulher que não queria nada, aparentemente, né? Então, e geralmente esse cara já é o cara que não queria algo sério. Então, por isso que ele vai embora na maioria das vezes, entendeu? Então, assim, a maioria dos casos é caso perdido, sim, porque ela tá tentando fazer com o cara errado. Ela tá tentando fisgar o cara que não quer um compromisso, não demonstrou que queria um compromisso desde o começo. Só um parênteses bem importante da tua fala, antes que a Estê faça a pergunta dela, que é muito interessante que tu traga esse ponto de vista, porque ele linka com várias coisas que eu fui aprendendo ao longo da vida, né? Mas vocês podem escutar o conteúdo do Daniel e aprenderem mais rapidamente. Eu passei por processos dolorosos para chegar nesse ponto, que é justamente essa questão do quanto os homens, eles prestam sim, mas conforme a mulher, o jeito que ela se permite ser tratada. Porque muitas mulheres só falam, os homens não prestam. Não, tem muitos caras que são legais com algumas mulheres e com outras não, conforme o que eles sentem por aquela mulher, conforme a postura da mulher com ele. Então, ao meu ver, é muito fácil tu se colocar no lugar de, os homens não prestam, né? Nenhum homem presta, mas tu também acaba tendo uma conduta que pode repelir de alguma forma uma aproximação mais profunda, né? Essa é a minha visão, pode ser meio polêmica, mas eu achei bem Polêmico, mas interessante. é real também, eu também Eu acredito nisso. concordo totalmente, Vicky. Só um ponto com relação a isso. Eu tive muitos amigos homens, né, na minha vida. Muito claramente porque eu estava muito na polaridade masculina. Meu desafio é com o feminino. Mas o que a gente percebe, assim, quem vê de fora, e a minha pergunta vai partir desse ponto, que eu percebi intuitivamente, sim, os homens tratam as mulheres de acordo com aquilo que eles recebem frequencialmente, energeticamente, das posturas delas. E eu concordo, Vicky, com o teu ponto de vista sobre as crenças. Se eu acho que um homem ele não presta, eu vou agir de um jeito que ele não preste, ele vai me devolver esse espelho de não prestar, é aquilo que eu me programei para ver, né? Então, quem sou eu falando com o homem e o quão firme eu estou dentro desse aspecto? E aí, a minha pergunta, Daniel, é a seguinte: quando o homem escolhe mudar? Isso já está bem resolvido internamente? Ou se bate, ele pode querer ser maleável, 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 maleável? Qual é o giro de vocês para a gente entender sobre esse molde, né? Que é o que tu está trazendo sobre essa condução. Mudar o que exatamente? Mudar qual comportamento? Mudar internamente dentro dele para se abrir para essa mulher, né? Então, por exemplo, como isso funciona dentro de vocês? Quando que vocês viram a chave da receptividade? Entendi.
Eu acredito que o homem, ele muda, as pessoas, no geral, mudam por elas mesmas, né? Não vai ser uma mulher especial ali que vai fazer ele mudar. Ele vai mudar porque ele quer mudar. Claro, existe a mulher ali que passou muito valor pro cara, porque atração é valor percebido, né? Eu sempre falo isso. Você pode ter muito valor, mas você está tentando entregar para um cara errado. O cara não tem os sensores ali para captar o valor daquela mulher. Então, assim, tem muita mulher que. Acho que todo mundo tem seu valor, todo mundo tem seu valor, mas para outros olhos, entendeu? A pessoa, às vezes, aquele cara não vai olhar para ela do jeito que o segundo olha, que o terceiro. Tem um vídeo que eu fiz sobre isso, né? Você vai ser a mesma pessoa. Um cara vai cagar, o outro ele vai. Tanto faz, e o outro vai valorizar, porque para ele você tem um valor diferente da maioria. É a percepção de cada um. Então você não pode tentar mudar o cara vai mudar por ele mesmo. E, assim, se o cara tá numa fase de não querer relacionamento, não vai ser muito difícil alguma mulher vai despertar algo nele que ele vai querer. Isso é uma ilusão também, né? A mulher acha que tem mulher que acha que é muito especial, né? Ninguém é tão especial assim ao ponto de fazer outra pessoa mudar, não é? Se o cara não tá na frequência de querer um relacionamento, ele não vai entrar na frequência, não vai ser você que vai convencer ele. E se convencer, saiba que ele pode fazer alguma cagada mais para frente. Porque talvez ali na emoção ele vai querer e depois ele vai ver que se enfiou num lugar ali que ele não queria estar. Então, não tente mudar o cara errado. Essa é a pior coisa que você pode tentar fazer. Bom ponto, só um parêntese com relação a isso. Isso geralmente vem com as mulheres com muita energia masculina, que a gente percebe que são aquelas que dão uma fechada no cara, e aí depois o relacionamento ele começa a não ser mais funcional, porque existia um aspecto inicial, depois ela se transformou, e aí ela deu uma fechada, o cara concordou, e depois é o que no sul a gente chama de arregar, que é tipo, dar um passo para trás, né? Arregou. Uhum. Arregou, e aí tu pensa assim, mano, mas espera, o que que tá acontecendo? É porque existiu essa força muito grande, né? Mas talvez esse forçar, gente, é muito interessante. A gente precisa perceber se existe uma vulnerabilidade ali, se existe um lugar de querer profundo e genuíno, porque senão a gente acaba que enrosca ou se emaranha e aquilo não vai ser positivo para os dois lados, porque é como dar um choque, né? E aí depois aquilo começa a virar um atrito entre os dois, ou mesmo internamente, não é legal, isso não é gostoso de sentir. Então, observem também o que esse posicionamento não pode ou não se confunde com essa pressão muito intensa de obter um resultado com o homem errado. Eu achei ótimo isso que o Daniel falou. E não certo e errado sobre ele ser bom ou ruim, gente, mas errado para combinatividade entre vocês, tá? Eu acho que tem um ponto que linka muito com o que vocês dois trouxeram, que é a questão da autoestima, né? Acho que quando a gente tem uma autoestima bem acertada, por mais que a gente goste de uma pessoa, a gente não passa por cima dos nossos valores. Ao meu ver, isso é inegociável. Só que quantos anos de aprendizado para chegar a esse ponto? Porque muitas vezes a gente projeta muitas coisas em alguma pessoa, a gente acha que aquela pessoa é perfeita, mas ela nem é a pessoa ideal pra gente, né? Mas se a gente tem autoestima, a gente consegue segurar e falar, não, aqui não dá mais para mim. E como que tu orienta as tuas alunas, Daniel, com relação a essa questão da autoestima? Porque eu vejo que, infelizmente, falo por mim em muitos momentos da minha vida, pelas minhas amigas, pelo que eu vejo elas falarem, relatarem, acaba sendo um ponto que muitas mulheres acabam passando muito por cima, né, para se sujeitar a algumas coisas. Eu acredito que. Nossa, eu acho que esse assunto tem várias camadas. Eu não sei, eu não tenho um passo a passo para a mulher criar autoestima. Eu acho que isso é um pouco até individual, sim. Eu acho que ela tem que aprender a gostar dela, ela tem que melhorar o máximo que ela pode. Isso vale para os homens também, mudar. O que você pode mudar no teu corpo, principalmente, porque o físico ele é atrelado muito à autoestima, na forma que você se enxerga. Como que você pode mudar em você para você se sentir melhor? Você já muda, aí você já sua autoestima já melhora. E em relação às mulheres que aceitam muitas coisas, eu tenho visto, assim, realmente, parece que é realmente uma escassez, assim, de pessoas disponíveis, aparentemente, né? Meus vídeos sobre mulheres mais velhas tentando ficar com caras mais novos sempre geram uma polêmica, não sei como jeito. Que eu falo que, cara, a chance disso dar certo é mínima, porque o cara não tá na mesma fase que você, o cara de 20 e poucos anos ele tá curtindo. Eu dou uma generalizada, óbvio, tem casos, exceções, enfim. Só que é um exemplo disso, de mulheres aceitando
pouco, aceitando ali o cara que está aparentemente querendo elas. E quando você entende do seu valor, você cria um senso de que você tem possibilidades, né? E você não fica escasso, porque vem da escassez, né? Você aceitar qualquer coisa. Você aceita primeiro que aparece que demonstra gostar de você. E isso não pode ser assim, senão você aceita qualquer coisa. E aí a pessoa que entra nessa relação de aceitar qualquer coisa, ela entra geralmente vai atrair um cara, né, falando da mulher aqui, que vai, ele percebe essa baixa autoestima nela e controla, assim. Aí atrai um cara controlador, né, atrai um cara que consegue, ele, manipular a mulher. É o que acontece muitas vezes nas mulheres que entram em relacionamentos abusivos, né, elas acabam, são mulheres de baixa autoestima, que ficam presas. Ou se não tinha uma autoestima muito bem estável e caiu completamente quando tu conheceu um cara que conseguiu fazer isso com ela. E tu acha, Daniel, assim, que o não, ele é muito melhor do que esse sinal confuso? E como nós podemos perceber este não confuso nos homens? Tem alguns sinais que a gente possa listar aqui para quem ainda não tem esse nível de consciência perceber? O não confuso é o quê? O cara que não quer, mas não fala que não quer? Isso. Cara, eu digo que quem gera os sinais confusos são as próprias mulheres, né? Tipo, não tem nada de confuso. É muito claro que o cara não quer. O sim, ele é óbvio. O cara é meio burro. O homem, ele é meio burro, ele é idiota. Ele fala, cara, eu quero aquela mulher, eu quero aquela mulher. Aí ele deixa claro desde o início. O cara que não quer, o cara que não quer é o que faz esses rodeios, mas não é nem estratégico. O cara simplesmente está vivendo ali, tá falando, aí ele para de falar com ela, aí ele vive a vida dele, aí ele volta a falar com ela, porque ele não tá tão afim assim. E a mulher começa a querer interpretar as coisas, os sinais confusos. Mas ele fala que não quer relacionamento, mas ele me trata bem, mas ele não tem motivo para te tratar mal, só por isso. Esses sinais confusos são as próprias mulheres que geram. Elas querem interpretar o que não é óbvio. Mas o óbvio é quando o cara quer. Só existe esse cenário. O cara quer e deixa claro. Por isso que quando as mulheres acertam ali, fazem o que eu tô falando, o passo a passo e tal, elas fazem com o cara certo, é rápido. Elas até se surpreendem. Pô, no quarto encontro, em 6 semanas, menos de um mês, tem uma mulher que no primeiro encontro o cara pediu ela em namoro. Claro, tava conversando já há muito tempo antes. É rápido quando o cara quer. O cara não quer perder. Eu fiz um vídeo hoje sobre isso, vai sair daqui a pouco. O cara não quer perder. O cara funciona assim. Quando ele quer, ele não quer perder ela ou criar na cabeça dele a possibilidade de perder ela para outro cara. É assim, acabou. O homem é desse jeito. Quando ele não faz questão, é porque ele não quer. Ele não tá pouco se importando se você vai conhecer outro cara. Existe um ego ali, às vezes o cara vai ficar bolado, vai, mas se ele quisesse muito, ele não ia correr o risco. O homem não corre o risco. E para encerrar, Daniel, gostaria de agradecer mais uma vez a tua presença aqui. Que conselho tu deixaria para as mulheres que estão nessa situação de estar em dúvida se o cara tá afim ou não, ainda, né? Mesmo depois de escutar esse episódio, que eu acho que já trouxe chaves óbvias e muitos pontos bem importantes. Que conselho final que tu deixaria? Não perder tempo com quem ela sente dúvidas, né? Não perder tempo. A essência do meu conteúdo, né, que inclusive é um bom movimento, né, menos ilusão, mais intenção, é sobre ser intencional em tudo na vida, né, inclusive nos relacionamentos. Se o cara tá gerando dúvida naquela mulher, ele não é o cara certo, assim, não perde tempo com ele. O tempo que você tá perdendo com esse cara, você podia estar investindo em conhecer um outro, que vai ficar e vai querer ficar com você de verdade. Então, esse seria a minha mensagem final. A essência de tudo que eu digo é isso: para de perder tempo. É mais sobre você não perder tempo com o cara errado para você ganhar tempo com o cara certo. Uma hora vai aparecer aí.